viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do Mediunidade em Foco. Desta vez nós vamos com um tema sugerido por uma das nossas inscritas. Ela nos mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que a neta tem demonstrado efeitos e fenômenos mediúnicos. E aí pediu que nós tratássemos da questão da mediunidade em crianças. Então nós vamos a essa. É realmente alguma coisa muito interessante, porque mediunidade é uma faculdade que nasce conosco. Então o fato de nós termos nascido com um planejamento do trabalho para a mediunidade já garante que desde muito cedo isso será possível. O que não significa que crianças muito tenras, que crianças muito pequeninas devam ou possam participar de trabalhos mediúnicos só porque demonstrem faculdade mediúnica. É interessante a gente notar, e Allan Kardec faz uma série de questionamentos a esse respeito lá no Livro dos Médiuns, principalmente nos itens 221 e 222 daquele livro. E aí a gente começa a perceber o seguinte: no caso da mediunidade em crianças, nós temos que levar em conta a maturidade. Crianças são espíritos, podem ser espíritos muito antigos, mais maduros do que nós adultos, alguns demonstram isso. Mas na fase infantil, com o esquecimento do passado, eles ainda estão sujeitos a uma grande inexperiência. E aí, sem dúvida, será irresponsabilidade sujeitar crianças muito pequeninas à tarefa mediúnica. E ainda há uma outra questão que nós vamos aprender também com André Luiz mais adiante. Mas vamos a Kardec porque ele começa a tratar desse assunto para nós de uma forma muito precisa. Vejam bem, é o item 221, lá do capítulo 18, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Será inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Pergunta Kardec aos amigos espirituais. E os espíritos respondem: certamente, e sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos, e as imaginações infantis excessiva superexcitação. E aí a gente começa a perceber dois efeitos. Um, sobre o organismo, que a ação mediúnica, ela causa desgaste físico, ela causa desgaste orgânico. E as crianças, às vezes, são débeis, são frágeis. E outra, e mais grave, sobre a imaginação, sobre o raciocínio, sobre os pensamentos. É por isso que, como o Espírito diz Allan Kardec, manter as crianças afastadas de tarefas mediúnicas no início da sua jornada é muito importante. Para completar, o Espírito ainda prossegue dizendo o seguinte: assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou pelo menos só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. E a gente começa a perceber como Allan Kardec foi preciso aqui. Como o Espírito orientou. A criança tenra pode ter tarefa mediúnica, mas ela tem que esperar amadurecer. Ela tem que chegar à fase adulta. Tem que ter um momento em que ela possa assumir essa responsabilidade, esse compromisso. No começo, mesmo com a visão de espíritos, mesmo com percepções, até com a produção de efeitos físicos, é necessário que a criança seja direcionada para outras áreas. Para a evangelização da infância, para a prática do bem, visitar os asilos com os pais nas visitas do centro, procurar de alguma maneira envolver essa criança em bons pensamentos, trazer para ela os conteúdos, principalmente na evangelização infantil e na evangelização do jovem, porque nós vamos falar também de jovens na mediunidade, porque aí já é uma outra questão. Então, quando Allan Kardec questiona isso, muitas pessoas podem dizer assim: mas meu neto, meu filho já demonstra fenômenos mediúnicos desde 2 anos, desde 3 anos. Nós temos relatos disso também a respeito de Chico Xavier, a respeito de Divaldo Franco. Mas, que dizem eles a esse momento? Que eram apenas percepções. No caso de Divaldo, ele diz que o índiozinho que aparecia para ele era um amiguinho com quem ele brincava, os amiguinhos imaginários. Não quer dizer que a criança naquela faixa já possa entender a tarefa que está fazendo. Então é lógico que nós temos mais a dizer. Mesmo que ela já tenha faculdades naturais, mesmo que ela já seja capaz de produzir naturalmente fenômenos mediúnicos, é necessário direcionar primeiro para a evangelização. Primeiro para a formação de conteúdo, para que depois venha o trabalho mediúnico em si. E aí Allan Kardec, diante desse questionamento, ele diz o seguinte: olha, entretanto, há crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente? E aí o Espírito responde para o Kardec assim: não. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança,
é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e superexcitada. E aí é uma questão que a gente tem que ter cuidado. O fato do organismo suportar o fenômeno mediúnico não significa que a maturidade, que a compreensão, que o entendimento da criança esteja maduro para ela realizar tarefas mediúnicas. E uma outra coisa que nos desperta muito, em crianças muito tenras, muito pequenininhas, aquelas no começo da encarnação, a percepção do mundo espiritual é muito ampla. O espírito ainda está consolidando a sua encarnação. E aí é muito frequente. Nós temos um caso até engraçado de um parente, um primo, muito mais jovem, que quando ele tinha lá por faixa dos 2, 3 aninhos, estava jogando bola na sala, a bola saiu quicando e foi parar na cozinha da casa. E ele foi atrás da bola. De repente ele voltou assustado e sentou no sofá do lado da mãe. E ela perguntou assim, mas você não vai lá buscar a bola? Eu não, tem um menino lá brincando com ela. Quer dizer, ele percebeu um espírito. Mas não significa que aquela criança com 2, 3 anos de idade tivesse que ter estimulada a faculdade mediúnica. É isso que o Espírito quis dizer a Allan Kardec na resposta da questão 7. Quando o organismo já está preparado, não há impacto, não há abalo à parte física. Mas e a parte emocional? E o nível de maturidade de compreensão do que se passa? Não se deve forçar, não se deve expor. Falar, você é médium, vamos ver o que você está percebendo do mundo espiritual. Nada disso. Não estimulemos as crianças pequeninas a percepções mediúnicas. Vamos trabalhar com ela a ideia da mediunidade, a ideia do mundo espiritual, de forma lúdica, daquela abordagem da evangelização. Os amiguinhos espirituais estão aí, eles nos protegem. Olha, você pode até ver o seu amigo espiritual, mas isso não significa que você tem que ir para o centro receber espíritos, tá bem? E é exatamente isso que André Luiz traz para nós no livro Missionários da Luz. Quando ele trata lá da reencarnação do espírito Segismundo, ele, após a fecundação, traz a recomendação de Alexandre com o seguinte texto. Olha só que interessante. Meus amigos, diz o Alexandre, nosso Herculano, o guia espiritual de Segismundo, permanecerá em definitivo junto de Segismundo na sua nova experiência até que ele atinja os 7 anos após o nascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. E é nessa hora que a gente começa a perceber que a criança pequenina, a criança nessa fase de consolidação da encarnação, ela percebe o mundo espiritual muito facilmente. O que não significa que quando chegar na fase adulta terá um compromisso mediúnico. Mas se ela for forçada, se ela for superexcitada nessa fase, pode gerar um desequilíbrio grave, um desequilíbrio que comprometa. E mais do que isso, como é imatura, como é inexperiente, pode fazer disso um brinquedo. E como não há espíritos bobos por aí, um monte de levianos podem querer se aproveitar dessa faculdade para criar problemas. É isso que Kardec pergunta. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Afinal de contas, se a criança não deve se ocupar de mediunidade quando é muito pequenina, tem uma idade limite? Tem um momento em que a gente possa dizer assim, não, a partir de tal ano você pode se dedicar à mediunidade? Ou será que é um critério mais variável? A resposta dos espíritos nos faz pensar na segunda opção. Olha só o que dizem eles a Kardec. Não há uma idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas formadas. E aí é claro que a gente vai estar falando a respeito da compreensão do fenômeno, da maturidade para encarar o fenômeno, não se assustar. Tem adulto que sai correndo quando vê um espírito, porque não conhece nada, não trabalhou isso quando era criança ainda, a ideia das percepções, de que era uma coisa natural, então vira fantasma mesmo. Algumas crianças encaram isso mais naturalmente, mas o trabalho mediúnico vai além da percepção mediúnica, vai além da percepção do mundo espiritual. E aí, naquela mesma questão 8, Kardec ainda ouve dos amigos espirituais o seguinte: falo da mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria inexperiência da criança, caso ela queira praticá-la sozinha, ou fazer disso um brinquedo. Essa é a questão interessante. Mesmo que seja um espírito mais amadurecido, a infância é um momento de consolidação, é um momento de imaturidade, é um momento de inexperiência.
E aí nós precisamos, adultos responsáveis, conscientes da tarefa de pais educadores e evangelizadores da casa espírita, ter o cuidado para não expor as crianças indevidamente à tarefa mediúnica. No livro Diretrizes de Segurança, perguntaram ao Divaldo Franco algo muito parecido a isso que Kardec perguntou a respeito da idade. Só que no caso lá do jovem, porque vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a criança tinha esses fenômenos quando era pequenina, aquilo cessa ali após os 7 anos, como nós vimos no texto do Alexandre para André Luiz, e quando entra na juventude volta a ter algumas percepções. Isso é um indício que pode haver a tarefa, que pode haver o compromisso da mediunidade, mas é garantia de que o jovem já pode? Que com 12, 13, 14, 15 anos já podemos colocar um jovem que tem streamlix, que de vez em quando passa mal, ou vê espíritos de noite, ou vê espíritos na escola, ou tem fenômenos até de psicofonia, em alguns casos mais extremos, tem que ir para a reunião mediúnica? Olha só o que perguntaram ao Divaldo lá na questão 68. A partir de que idade o jovem espírita pode participar de trabalhos mediúnicos? O jovem, o adolescente, o pré-adolescente? E aí o Divaldo responde: desde quando esteja disposto a assumir responsabilidades. Então a chave aí é essa. Quantos jovens de 13, 14, 15, 18 anos nós vemos hoje, capazes de renunciar à festinha, à balada, até ao uso de bebidas alcoólicas, porque ele tem um compromisso assumido com a mediunidade? Quantos desses jovens, que às vezes são difíceis de ir até a reunião da mocidade do centro espírita, vão deixar de ir às reuniões com seus amigos para ir numa reunião de educação mediúnica aprender sobre mediunidade? Então é nessa questão. Está disposto a assumir responsabilidade? Está entendendo o que significa assumir o compromisso da mediunidade? Vai aprender as renúncias que tem que fazer? Beleza, pode ir lá. Do contrário, é melhor que você espere. É melhor que amadureça mais. E o Divaldo ainda prossegue. As jovens médiuns que colaboraram com Kardec tinham entre 12 e 15 anos de idade. Mas há muita gente de 40 anos que não sabe manter perseverança nem responsabilidade. O problema não é de idade cronológica, e sim de maturidade espiritual. E aí, nessa questão, a gente tem que levantar 2 pontos. Primeiro, que as jovens que colaboraram com Kardec eram jovens do século XIX. Meninas que ali na faixa de 13, 14 anos já estavam se casando. Já eram preparadas para ser esposas, donas de casa. Então, um nível de maturidade e responsabilidade diferente dos meninos e das meninas de 13, 14, 15 anos de hoje. Daí, de novo, a ideia. Não é uma questão cronológica. É uma questão de maturidade espiritual. E é sobre isso que a gente tem que estar atento. Por quê? Tanto crianças quanto jovens são curiosos e podem usar a mediunidade da maneira equivocada para tentar satisfazer essa curiosidade, para fazer disso um brinquedo. E aí Kardec aprende com os benfeitores espirituais, lá no item 222 do Livro dos Médiuns. Ele aprende o seguinte: olha, sabe-se, diz o codificador, daquilo que ele estudou com os espíritos, sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição, sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas levianamente e por gracejo, por brincadeira, constituem uma verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de temer que, entregue a si mesma, ela fizesse disso um brinquedo. O ponto-chave é esse. A ideia da falta de responsabilidade. Agora também a gente tem que ter cuidado, porque tem adultos que fazem da mediunidade um brinquedo. O problema não é ter 15 anos ou ter 50 anos. É fazer da mediunidade um brinquedo, é não agir com responsabilidade na mediunidade. Para completar a nossa tarefa, para que a gente deixe bem claro o que é necessário fazer, a gente ainda aprende com Kardec o seguinte: mesmo nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica, ou um jovem, que não a exercite senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhe ensinarão pelo exemplo. Pessoal, que ensinarão pelo exemplo. Então nós temos que ter uma reunião séria para que esses jovens se eduquem na tarefa mediúnica. As crianças, a gente já sabe que vai remeter para a evangelização. A gente já sabe que vai agregar nas nossas caravanas, nas visitas aos asilos, aos orfanatos, para que elas, na prática do bem, na prática da caridade, possam ir se fortalecendo para a tarefa que virá depois, se for a tarefa mediúnica. Voltando com Kardec. Ensinarão, pelo exemplo, o respeito devido às almas dos que viveram. E a conclusão mais importante é essa. O que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar
o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando ela não é espontânea. Porque de vez em quando a gente acha tão interessante ter um filho médium, ter um neto médium, e força a barra e acaba provocando desequilíbrio desses seres queridos. Então, meus amigos, vocês que ficaram conosco até agora nesse vídeo, você que tem um netinho, você que tem um filho criança, você que já percebe nos jovens da sua mocidade espírita alguns desabrochar de mediunidade, vamos procurar primeiro encaminhá-los para o estudo, para a evangelização. E como disse o Divaldo, quando eles tiverem motivos, oportunidade, condições de assumir responsabilidade, aí sim se ocuparão das tarefas mediúnicas. Será que a gente conseguiu esclarecer? Será que você, minha amiga, que pediu para nós conversarmos sobre mediunidade em crianças, compreendeu que a sua netinha, ela precisa primeiro passar um longo período na evangelização da infância, depois na mocidade do centro, para então se ocupar com tarefas mediúnicas? Que em casa isso não deve ser estimulado, ao contrário, vamos compreender, vamos conversar e colocar muito naturalmente, não se assuste não, é o mundo espiritual, não vão fazer mal a você, não tenha medo. Também não vamos perguntar, o que ele está dizendo? Vamos conversar com ele. Não é isso. Mas direcionar, o que você aprendeu na aulinha de evangelização? Não existe um mundo espiritual? Então ele está aí. Você apenas está percebendo. Pode ser que isso se interrompa quando você for maior, ou pode ser que se torne uma tarefa. Mas agora, o que é mais necessário para você, querida criança, é aprender com Jesus. É conhecer a mensagem do Evangelho e se fortalecer, para quando chegar a hora certa você possa assumir responsabilidade. Meus queridos amigos, nós vamos chegando ao final desse vídeo e pedimos que você compartilhe essa mensagem com outros conhecidos. Será que você conseguiu compreender? Deixe seu comentário. Fale conosco se você conhece alguma criança ou algum jovem que está tendo problemas com mediunidade, como os adultos em torno dele estão agindo. Agora a gente já sabe o que fazer. As orientações de Kardec, as orientações contidas no livro Diretrizes de Segurança são muito claras. Só quando tiver condição de assumir responsabilidades. E eu encerro esse vídeo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, que quando encaminhar o vídeo também peça às outras pessoas para se inscreverem, para nós ampliarmos essa mensagem. Que toque aí no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. Que deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também, mas sobretudo diga para nós por que você gostou desse vídeo, por que você não gostou. E assim nós estaremos sempre aprimorando o nosso trabalho. Te agradeço muito por estar conosco até aqui. Muita paz. Tchau. Até a próxima tarefa.